Oi, oi! Está no ar mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. O podcast que cobre os bastidores da política e, como vocês já sabem, essa terceira edição é uma edição especial, Resenha Reboot, em que a gente está repercutindo aqui com vocês os bastidores desse evento, um evento tão importante que abre o calendário de eventos aí do marketing político no nosso país. E a gente está aqui com dois convidados que acabaram de sair do palco e eles falaram um pouco sobre a relação do digital com a imprensa. A imprensa, essa figura que ainda é muito importante no cenário de comunicação, e a gente vai bater um papo sobre isso. Quem são os nossos convidados, Glauco? Hoje estamos aqui com dois super profissionais do mercado, o Juliano Salvarani e a Tuliana Rosa, que vão conversar conosco sobre essa relação com a imprensa. E eu já queria pedir para vocês se apresentarem para a gente começar esse papo. Obrigada. Eu sou Tuliana Rosa, atuo no mercado de marketing político há mais de 25 anos. Sou jornalista, venho do jornalismo e busquei me profissionalizar porque a gente passou, graças a Deus eu digo, que a gente saiu do analógico e veio acompanhando todo o desenvolvimento dessas tecnologias. Então eu acabei me especializando em marketing político, digital, e hoje buscando mais ainda a questão de entender a política no seu 360 graus, porque eu acho que o jornalista, além de ele precisa entender todos os aspectos da política, para ele não errar na comunicação do político com quem ele atua. Então, estou fazendo um MBA em Relações Institucionais e Governamentais. Legal, minha colega, uma jornalista. Massa. Vamos lá. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecer Glauco, Aline, amigos queridos, profissionais que eu admiro e respeito muito, toda a organização do Reboot. Meu nome é Juliano Salvarani, sou profissional da área de comunicação política institucional, tenho uma agência em São Paulo que chama Baila Politics, tenho uma formação um pouco diferente, sou formado em mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, também em Ciência Política, passei um tempo fora do Brasil também podendo estudar essas áreas, e professor da SPM também, na área de comunicação pública e sociedade. Estamos aqui para contribuir, participar e fazer essa resenha, Aline? Muito legal. A gente teve a oportunidade muito legal de conhecer a agência do Juliano, um espaço muito, muito legal mesmo. E a gente também participou do podcast deles, foi uma honra estar lá na bancada da Baila Politics. E agora você, nos deu a honra de estar aqui conosco na nossa bancada. Obrigada. Legal. E vamos começar um pouco esse papo. Na verdade, eu vou deixar o Glauco começar, porque ele vai contar uma história dos primórdios. Tem uma fala que repete, se vocês maratonarem os podcasts, vocês vão ouvir algumas vezes essa fala. Quando eu entrei no Congresso Nacional, o parlamentar, ele tinha um costume, era um padrão, ele tinha um assessor de imprensa. Era o máximo que ele tinha voltado para a comunicação. Esse assessor de imprensa fazia releases, esse assessor de imprensa fazia as publicações do gabinete, fazia a relação com a imprensa ali, no cotidiano, e qualquer outra coisa que precisasse. Foi passando o tempo, foi chegando o digital, e ainda hoje, muitos parlamentares ainda pensam com esse mesmo modelo mental, que um só profissional é capaz de dar conta da relação com a imprensa, da produção de conteúdo para as redes, da formulação de roteiros e de conteúdos e de narrativas e de construção de imagem, é a chamada equipe. Isso que eu estou falando é uma alucinação ou faz sentido no mundo real? O que você acha, Tuliana? Faz total sentido, Glauco. Inclusive, a gente que trabalha com política, eu nunca fui filiada a partido nenhum. Já trabalhei com direita, já trabalhei com esquerda. Claro que, como eu sou ex-chefe de comunicação na época do ex-presidente e de um parlamentar de direita, a gente acaba... É inevitável que a gente fique com uma pecha, às vezes carimbado, porque trabalhei muito tempo, Mas eu acabei, como o meu trabalho sempre foi muito profissional e não ideológico ou de militância, porque um erro de muitos assessores de imprensa e da equipe de uma forma geral, de comunicação, não digo ali os militantes, não digo os assessores que são mais políticos mesmo, que fazem a parte mais
né, de contato com os municípios, de virarem militantes, de fazer uma defesa enfática e não voltada, né, para a comunicação em si. Então, eu era uma equipe também no começo. Eu fiz toda uma campanha de deputado federal de um político que saiu de 2 mandatos de vereador, que renunciou para vir a deputado federal e foi o segundo mais votado do estado. Que legal. Qual estado? Santa Catarina. Legal. E eu comecei com uma equipe, só que eu comecei a sentir a necessidade, principalmente quando começou basicamente essa polarização, que foi ali em 2018, né, início de 2019, de ter uma pessoa que realmente falasse essa linguagem, principalmente nas redes sociais, né? Então a gente contratou uma pessoa que é uma publicitária, que foi que é ideológica, que às vezes até eu tinha que segurar muito faca na bota, porque eu, como jornalista, ela queria bater na imprensa, só que eu falava, então fala direto com a imprensa com quem tu quer falar aqui. Para a direita era o quê? Folha de São Paulo, né, a Globo. Só que quando ela falava da imprensa de forma generalizada, os veículos de comunicação da cidade pequena se sentem atingidos, porque ela está generalizando. Né? Então eu falei, não vou colocar isso. O seu jornalista, o parlamentar, o político, precisa da imprensa pequena para fazer chegar ao seu público, ao seu eleitor, aquilo que ele está fazendo. Então a gente tem que ter ali um meio termo para a gente conseguir dosar essa parte ideológica, não digo de centro, né? Porque de centro também, de alguma forma, tem que se posicionar, ninguém pode ficar em cima do muro, né? Como a gente fala, leva pedrada dos 2 lados, mas principalmente quem são desses partidos mais de extrema precisa se posicionar e as pessoas cobram. Então, né, de alguma forma, a gente tem que ter alguém que entenda mais essa linguagem que eu realmente não tinha o poder, né? Que vem lá de onde surgiu, das ideologias, dos pensamentos sociológicos, de onde vem ali a esquerda e a direita. Legal. Perfeito. O Glauco, a sua pergunta ela é muito pertinente, porque, de fato, a estrutura funcional ela permanece inadequada. Então, a figura do assessor de imprensa ela existe desde a década de 50 com a reforma do Getúlio Vargas. Ele entra dentro do funcionalismo público ali entre 93 e 94, onde se exige um assessor de imprensa em cada órgão do Estado. Só que a estrutura mudou, permanece a mesma, só que as estruturas de distribuição de informação e produção de conteúdo mudaram. Então, hoje se empilham funções dentro do mesmo profissional. Então, hoje existe o universo digital, hoje existe a imprensa, a própria imprensa mudou. Então, a gente estava conversando, né, Tuliana, lá no palco do Reboot, que é o seguinte, a gente está aqui fazendo um monte de coisa, sendo designer, sendo produtor de conteúdo. E será que, de fato, o papel da imprensa não mudou na sociedade também? Então, hoje, Aline, talvez uma notícia nossa que não valesse a pena sair mais na Choquei do que num bloquinho ali da coluna da Rosiane Sarney ali no Estadão. Sim. Para mim... No painel da Folha. No painel da Folha com o Fábio. Então, as funções da imprensa mudou, as funções do profissional se empilhou. Então, como que a gente resolve esse problema? Ou a gente requalifica esse profissional, ou a gente muda a estrutura organizacional do serviço público. Sim. Porque, acredito eu, que a mentalidade, eu acho que é um pouco da tua provocação dos políticos, formados ali, né, na década de 90, na década de 2000, né, que ainda estão com aquela velha imagem do assessor de imprensa, que faz o release, que cava a pauta, que, na verdade, a imprensa é que distribui a informação para a sociedade, essa sociedade não existe mais. Então, ou se muda o profissional, adequando ele ao universo digital, E o remunera de forma adequada. E o remunera de forma adequada, e eu acho que a gente entra numa outra questão. Tem dinheiro para pagar um profissional sênior que é multifuncional? Sim. Ou se divide esse profissional em 2, 3, 4? Não, e se você me permite opinar, eu acho que não há salário que pague um profissional para ele fazer tudo que hoje a comunicação demanda, ao ponto de que, ao escolher essa opção, nós estamos, na prática, vamos levar um conjunto de pessoas a um burnout, porque assim, não é possível. Eu ia falar que não há profissional que consiga por mais bem remunerado que seja. Todas as funções. E a gente tem um problema, Aline, isso você tratou super bem. Cara, a gente está
passando por uma pandemia do burnout na área da comunicação, entendeu? Então, todo profissional aqui, nós que trabalhamos, a equipe que está aqui atrás das câmeras, eu duvido aqui quem não tem uma ansiedadezinha, quem não tem uma depressão. Levanta. Porque não é que a gente a gente não é mais ou menos especial que ninguém. Sim. A questão é, o que nos é cobrado hoje é acima não só das expectativas realizáveis no tempo útil da nossa vida, né? Então a gente exige excelência, exige coisas que na verdade estão fora do nosso alcance, um padrão de produção hoje cinematográfico. E que tudo é para ontem. E um prazo inadequado. A gente vive no tempo da cobertura em tempo real. Então, o timing Letícia, importa, se hoje o meu stories do Reboot sai amanhã, o meu social media lá na baila vai reclamar comigo. Eu tenho que sair daqui e já postar meu stories. E não só em tempo real, né, Ouviu, Gil? Priscila? E não só em tempo real, porque quem trabalha com política, principalmente no legislativo, o político que eu trabalho, ele tem que ser o primeiro a dar aquela notícia, porque ele fala, fulano já falou sobre isso, por que no meu não está ainda? Isso, ainda tem a questão do timing. A gente tem falado muito disso aqui, que assim, as redes viraram uma espécie de gatilho da ansiedade dos políticos. Então, é quase que ali ele precisa adrenalizar, ele precisa soltar aquilo ali e você postou, ele já está pensando no próximo. E aí vira aquela figura do hamster ali correndo naquela rodinha que nunca acaba. Mas assim, gente, aqui no podcast nós vamos ouvir muitos colegas. O assunto de redes, mídias, assim, tem pautado a maior parte das nossas produções, mas imprensa, talvez a gente esteja aqui com um painel quase que exclusivo falando disso, e eu acho importante, eu vou fazer uma referência não tão distante, não tão dos anos 80 quanto o Glauco, um pouquinho mais, mas quando fiz faculdade, a gente ainda tinha aquela máxima de que a imprensa era o quarto poder, né? Sim. E com a ascensão das redes sociais, a gente sabe que ela perdeu um pouco desse poder, não diria todo, mas ela perdeu um pouco desse poder, dessa relevância. De todo modo, ainda assim, a imprensa é uma ferramenta para informar, para levar a notícia do parlamentar para que chegue na base, etc. e tal. E como a Tuliana fala muito sobre crise, eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação da imprensa que para muitos é desconsiderada, mas a gente sabe, nós profissionais, da sua importância e como lidar com isso, porque normalmente quando as crises chegam, elas chegam também por meio da imprensa. Como lidar com essas questões? Na verdade, a grande maioria das crises chegam através de algum fato de que não foi dada importância, de que normalmente o político fala, não, isso não vai dar em nada. Um descuido. E a gente pode trazer dessa questão até do quarto poder, que o Collor, ele foi uma prova viva disso. Sim. Que a Globo trouxe o Caçador de Marajás e a Globo trouxe o impeachment, que foi aquele movimento que foi feito. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque os veículos de comunicação tradicionais, eles são um complemento. Toda comunicação ela tem que girar integrada, porque a imagem que é passada de um político na rede social não pode ser diferente do que é passada na imagem. Então, essa gestão de crise a gente tem que cuidar, porque, na verdade, nasce da reputação, e reputação nada mais é do que aquilo que as pessoas estão falando quando a gente não está perto, Sim. Então, a imprensa a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente pauta é muito bom, quando a imprensa a gente manda o texto e a imprensa publica na íntegra. Mas e quando ela vai nos questionar, fazer, ou nos questionar, ou ela mesma produzir a pauta? Qual é o olhar que ela tem, em geral, daquela pessoa que a gente trabalha, Porque é esse cuidado que a gente tem que passar. Não, a comunicação não é como a gente fala, mas como os outros entendem. Sim. E o relacionamento é uma via de mão dupla, Não adianta você querer só emplacar pautas positivas. Uma hora ou outra, todos enfrentam crises de maior ou menor proporção. E aí vai do seu relacionamento também com a imprensa, para quem entende a imprensa como uma ferramenta importante, para passar a sua mensagem, vai desse relacionamento você saber que também você vai precisar, em alguns momentos, gerir crises e usar a imprensa para isso, e atender a imprensa. Hoje a gente falou sobre isso. Falando muito sobre isso, Aline. Eu acho que só contextualizando muito o que a Tuliana falou muito bem,
a questão da descredibilização da imprensa é um fenômeno social consolidado já, né? Então, o que se entende por imprensa hoje, né, como um aparato de reputação da informação, produzir informação custa caro, né? Produzir verdade custa caro, exige pesquisa, Sim. exige Apuração. verificação, Sim. apuração. Os dois lados, ouvir Os dois lados, né? Não vamos nem entrar no mérito disso, né? A questão é que hoje a comunicação política e a imprensa, né, os dois polos mudaram, né? Então, o que se entende por imprensa hoje mudou. Então, a gente tem as páginas, a gente tem os influenciadores, a gente tem os jornais, a gente tem todo um contexto, um ecossistema da informação muito mais completo. No entanto, o outro lado também mudou. A sociedade se relaciona com a imprensa de uma maneira distinta. Sim. Né? Os produtores de informação, os produtores de verdade, também são múltiplos. Né? Então, o que antes a gente dependia de um jornal para se informar, hoje a própria página do político ou da instituição, né, Tuliana, cumpre esse papel. E a imprensa, na verdade, ela muitas vezes é o próprio repetidor da informação. Você né? acha que a verdade foi substituída pela versão? Não, não foi. A questão é que nesse capitalismo que a gente vive, a produção da verdade custa muito caro. E é ineficiente produzir verdade. Então você produz versões porque, na verdade, as versões são mais baratas e são de fácil distribuição. Porque a gente vive que nem o João Santana falou ontem, nessa pandemia do déficit cognitivo, a gente não tem mais tempo de analisar a verdade. Então a gente substitui a verdade pela versão, muitas das vezes, porque ela é mais rápida e ela é mais barata. E ela nos agrada muitas vezes. Porque ela fala muitas vezes o que a gente quer ouvir. Que é o viés da confirmação. Inclusive, Gil, dentro disso, tem os diferentes parâmetros aí quando a gente fala em ideologias, né? Perfeito. Porque, por exemplo, quando um parlamentar de direita ele é elogiado, por exemplo, pela Folha de São Paulo, é péssimo para a reputação dele. Sim. Quando sai batendo, é ótimo. Então, fica uma inversão de valores, porque Sim. ninguém quer sair num veículo de comunicação sendo xingado, sendo falado mal. E isso virou, assim, uma coisa boa para usar em rede social, porque se elogiar, falar, tá pagando o veículo de comunicação para falar bem. Sim. Se falar mal, nossa, isso aí realmente é direita, apoio o político que foi xingado na Folha de São Paulo. Isso para não falar da criação de veículos, né? Até um colega ali na palestra aqui no Reboot mencionou, olha, eu não consegui nunca cavar uma matéria na minha cidade. Sabe o que eu fiz? Eu criei meu próprio veículo. Porque aí o político ia lá, falava das notícias dele e isso aí, eu tinha 100 mil visualizações por mês e tal. Então, veja que o critério hoje, Glauco, mudou, né, Aline? Completamente. Ele não está buscando a verdade ou a reputação do veículo de imprensa. Ele está buscando a verdade e o alcance que aquela informação vai ter. O espaço dele. O espaço dele. Então, tudo mudou. O veículo mudou. O produtor de conhecimento mudou. A sociedade interpreta isso de uma forma diferente. A relação dessas pessoas também estão completamente diferente. Como a gente vai resolver o trabalho da Equipe, eu acho que é uma discussão do mercado. Tá? E conscientização do mercado perante os seus contratantes. Sim. Então, é importante espaços como esse para a gente requalificar, né? E saber que nem tudo aqui a mentoria eleitoral vai conseguir resolver dentro do orçamento que tem disponível. Vai precisar de mais gente, vai precisar de mais gente qualificada, e eu acho que a gente não tem um mercado maduro o suficiente para atender as demandas que nós temos num país continental como o Brasil. Não, e se em algum momento a narrativa virou o centro, logo, o nosso fazer, né, o nosso labor tem que estar ao centro também. Perfeito. Ele não pode E a narrativa ficar é a versão, né? Ele não pode ficar mais lateralizado, né, aproveitado. Né? Não tem jeito. Né? Agora, os mandatos, eles comunicam ou eles somem.
né? Perfeito, muito bom. A gente passaria uma tarde aqui falando sobre crise, reputação, sobre a imprensa, né? Enfim, é um assunto que renderia muito e a gente espera, já fica aqui o convite para na 4ª edição vocês estarem conosco para que a gente possa, de fato, né, falar mais sobre esse assunto que é tão rico, que tem tanta coisa para ser debatida, mas a gente está aqui nessa versão pocket, né, rapidinho, passando aí a mensagem. E eu sei que vocês são produtores de conteúdo também, vocês têm as redes de vocês, então deixem aí para quem está nos assistindo as redes de vocês, para que as pessoas possam acompanhar o trabalho de vocês, já agradecendo pela presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite de vocês, né? É uma oportunidade imensa. Eu falei para a Nani, né? O Reboot é um grande evento e desde que começou aí as redes digitais, a gente vem se qualificando principalmente através de vocês, dos conteúdos de vocês e de tudo aquilo que vocês representam, né? Para as mídias hoje. E agradecer o convite e deixar meu Instagram é Tuliana, @TulianaFRose. Legal. Gente, novamente, muito obrigado, Glauco e Aline, pelo prazer de estar conversando com vocês. Coisa boa dura pouco, né? Então, passou muito rápido, espero que a gente tenha outras oportunidades. Para quem está nos seguindo aqui, @Juliano Salvarani, que é o meu pessoal, e o @Paila Políticos, que é o da nossa empresa, da nossa agência de marketing político em São Paulo, e aqui em Brasília também, com o escritório aqui. E queria deixar um último recado, se me permitir, claro, mandar um abraço para os meus familiares, para os meus amigos. É muito legal falar sobre assessoria de imprensa. Minha mãe é jornalista. Olha. Que legal. Foi assessora de imprensa há muitos anos, está falando de uma coisa que relaciona com ela, é um motivo de orgulho e muito prazer. Que legal, que bacana. E vocês já sabem as nossas redes, @Mentoria Eleitoral, não deixe de nos seguir, de ativar as notificações para saber do novo episódio, que a cada 15 dias tem um novo episódio no ar. Até a próxima! Valeu!